Fala galera, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Hoje vamos estudar taxas relacionadas, tema bastante interessante e muito importante no estudo de derivadas. Show de bola? Então siga o mestre e vamos aprender esse assunto maravilhoso. Pessoal, quando se fala em taxas relacionadas, está falando em derivação. Então, toda vez que você identificar na questão que está falando de taxa de variação instantânea, rapidez, velocidade, então essas palavrinhas aí são palavras-chave para identificar o estudo de taxas de variação. Mais especificamente, na aula de hoje, vamos estudar taxas relacionadas. Ou seja, é o estudo de taxas de variações que estão relacionadas entre si em determinado problema. E aí, pessoal, são problemas de aplicações interessantes que a gente vai começar a resolver na prática. Esse assunto de taxas relacionadas, na realidade, não tem teoria. É você tentar aplicar o que aprendeu de derivadas nas questões, problemas que vai aparecer agora. Eu vou resolver aqui os problemas mais clássicos, para você ter um embasamento maior para resolver os exercícios, tá? Beleza? Então, primeira questão, um problema bem clássico, né? A questão da escada encostada na parede, que diz o seguinte, vamos lá, uma escada de 5 metros de comprimento, já destaquei a escada aqui para vocês, 5 metros de comprimento, está apoiada numa parede vertical. Beleza, essa daqui é a parede, não é? Show. Se o pé da escada for puxado horizontalmente, afastando-se da parede 0,2 metros por segundo, qual a velocidade com que o topo da escada está deslizando quando seu pé está a 3 metros da parede? Pessoal, qual é o procedimento para resolver questões de taxa relacionada? Primeiro, a gente tem que ilustrar o problema em uma figura, se for possível, né? E tentar relacionar as variáveis, né? Tentar relacionar as variáveis. Então, aqui, por exemplo, é fácil identificar que as variáveis são. Vê só, aqui a escada foi dado na questão o comprimento da escada, que é 5 metros. Ok. E aí, eu já coloquei aqui o eixo vertical como sendo y e o eixo horizontal como sendo x. Então, as variáveis aqui em questão é a medida x e a medida y. Beleza? Então, vamos tentar relacionar essas duas variáveis de acordo com a questão. E é muito simples da gente identificar, porque aqui é um triângulo retângulo, percebe? E o triângulo retângulo, como é que as medidas dos lados de um triângulo retângulo se relacionam? Através do teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso, cateto x ao quadrado mais cateto y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que é o comprimento da escada. Dessa forma, vamos ter x quadrado mais y quadrado igual a 25. Então, a primeira coisa que você tem que identificar, né? Como é que as variáveis se relacionam. E aí eu já encontrei uma relação para elas, beleza? Ok. E aí a gente vai, como segundo passo, tirar os dados da questão. O que é que eu vou ter? O comprimento da escada está aqui destacado, né? 5. Ok. Olha só. O pé da escada é puxado horizontalmente, afastando-se da parede a uma taxa. Isso aqui é uma taxa, 0,2 metros por segundo. Então, isso aqui não deixa de ser uma velocidade, tá? Então, a escada está sendo puxada para a direita, se afastando da parede. Ou seja, eu vou colocar aqui como sendo o ponto de origem e essa dimensão x está se afastando da parede. Ou seja, com que taxa ela está se afastando da parede? Então, a taxa de variação do x em relação ao tempo é dado por 0,2 metros por segundo. Professor, como é que sabe que aqui é derivada de x em relação ao tempo? Por conta da unidade de medida.
metros por segundo. Isso aqui é uma velocidade, é uma rapidez, é uma taxa de variação. É a taxa de variação do comprimento x em relação ao tempo. Então, o comprimento x está se afastando da origem, está se afastando da parede. Então, ele está aumentando com o passar do tempo. Então, a taxa de variação positiva, 0,2 metros a cada segundo. Ou seja, a distância aumenta de 0,2 metros a cada segundo. Beleza? Aí, vê só, qual a velocidade, ou seja, qual é a taxa de variação que o topo da escada está deslizando, ou seja, quando o pé da escada se afasta para a direita, o topo da escada, obviamente, desliza para baixo. Então, qual é a velocidade com que isso acontece? Ou seja, a taxa de variação da horizontal, da vertical y em relação ao tempo. E eu já adianto para vocês que essa taxa de variação vai ser negativa. Por que negativa? Porque em relação à origem aqui, ela está diminuindo de tamanho. Então, eu tinha um certo comprimento y e com o passar do tempo, esse comprimento y está o quê? Diminuindo. Beleza? Vocês vão perceber quando eu encontrar o resultado, que vai ser um resultado negativo. Então, positivo está aumentando de tamanho, negativo está diminuindo de tamanho. Ok? Agora, ele quer calcular essa velocidade em que situação? Quando o pé da escada está a 3 metros da parede, ou seja, essa distância x tem que estar a 3 metros da parede. Então, qual vai ser a ideia? Quando o x está a 3 metros da parede, a taxa de variação do x é de 0,2 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo está aumentando 0,2 metros. Então, está em 3 metros. Depois de um segundo, 3,2. Depois de 2 segundos, 3,4. Depois de 3 segundos, 3,6. Ou seja, vai aumentando a cada segundo 0,2 metros. Tá bom? Essa vai ser a ideia. Então, quando isso acontece com x, o que acontece com y? Né? Qual é a taxa de variação do y? Pessoal, uma coisa importante eu tenho em determinado instante que o x vale 3 e aí eu quero determinar esse y aqui. Ó. Então, quando o x mede 3, y mede quanto? Essa é a grande questão. Inclusive, para diferenciar, eu vou colocar aqui como sendo x0. Que é como se fosse o ponto dado. Então, eu vou determinar y0. Lembrando que esse x e esse y são variáveis generalizadas, tá? E o x é o ponto, o x0 e o y0 vai ser o ponto específico. Aqui eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, né? 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado. Ok? Então, 25 igual ao x, que é 3 ao quadrado, que é 9, né? Mais y ao quadrado. Quando você resolver isso aí, você encontra y igual a 4. Né? É uma terna pitagórica, não tem segredo. Então, y aqui é igual a 4. Beleza, então, qual foi o primeiro passo que a gente deu? Relacionar as variáveis. O segundo passo que a gente deu foi justamente tirar os dados, tá? E eu tenho todas as informações. Eu tenho um x0 e o y0. Deixa eu colocar o x0 aqui como 3 metros, que a gente vai usar na resolução. Tá bom? Feito isso, a gente executa o terceiro passo, que é muito, muito simples. O terceiro passo é você efetuar as derivadas. O terceiro passo eu vou escrever de verde. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui, pessoal. Veja que aqui eu estou trabalhando com taxa de variação em relação ao tempo. Então, eu tenho que saber que o x é uma função do tempo e o y também é uma função do tempo. Então, para derivar essa expressão aqui e encontrar a taxa de variação do y em relação a t, eu tenho que interpretar que x e y estão em função do tempo e aí eu tenho que usar a regra da cadeia, certo? Então, isso daqui é o mesmo que uma função de x em relação ao tempo ao quadrado, mais uma relação aqui, ó, uma função de y em relação ao tempo que está ao quadrado, igual a 25. Beleza? Então, o terceiro passo é você derivar a expressão
que relaciona as variáveis, só que usando a regra da cadeia, ok? Show de bola. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou utilizar a derivação implícita, né? Isso aí a gente viu na aula anterior. Inclusive, quem não assistiu a aula de derivação implícita, eu vou deixar no card que está aparecendo nesse momento no canto superior da sua tela para você assistir essa aula. Bom, na derivação implícita eu vou derivar o primeiro membro. Vou derivar o primeiro membro, que é isso aqui, ó. X em relação ao tempo ao quadrado, mais y em relação ao tempo ao quadrado. Vou derivar o primeiro membro em relação a t. Cuidado que é em relação a t. E aí vou derivar o segundo membro, que é 25, também em relação a t. Essa derivação implícita, tá bom? Show de bola. E aí, vamos lá, para finalizar. Derivada de x em relação... Derivada de x ao quadrado, só que x é uma função. Usa a regra da cadeia. Deriva a função de fora, que no caso vai ser 2 vezes x. Derivei a função de fora, multiplico pela derivada da função de dentro. Então, a derivada de x em relação ao tempo. Dx dt. Tá? Só para ficar mais elegante aqui, eu não vou colocar esse t. Mas vocês sabem que o x está em função de t. Tá bom? Show de bola. Então, derivei aqui usando a regra da cadeia o x. Mesmo procedimento, vou derivar em relação a y. Então, lá, aliás, vou derivar o y em relação a t. Regra da cadeia. Deriva o expoente, que no caso vai dar 2y, e multiplica pela derivada da função de dentro. Derivada de y em relação ao tempo. Que vai ser igual a derivada de 25, que é 0. Para facilitar as contas agora, eu vou simplificar todo mundo por 2. Simplificando todo mundo por 2, vai cancelar esse 2 e vai cancelar esse 2. Depois que eu aplicar a derivação implícita, agora é só substituir os valores e correr para o abraço. Não tem segredo. Ó. No lugar desse x aqui, o x é dado. Ó. Ele quer calcular a taxa de variação no x igual a 3. Então, substituir por 3. Qual é a taxa de variação do x em relação ao tempo? Ó? Também foi dado, que é 0,2. Mais o y. O y eu encontrei aqui, né? Dado um x, eu encontro o y, que é 4, multiplica por quem? A taxa de variação do y em relação a t, que é justamente o que eu quero encontrar. Então, dy dt igual a 0. Uma equação muito fácil de resolver, porque aqui vai dar 0,6, não é isso? Mais 4, que multiplica dy dt. Pronto. Para finalizar, dy dt vai ser igual a quem? O 0,6 está positivo, passa negativo, sobre o 4 que está multiplicando, passa dividindo. E aí, efetuando essa divisão, você encontra menos 0,15. Menos 0,15 o quê? Metros por segundo. Então, essa é a taxa de variação na direção y. Ó, está diminuindo. O que é que isso quer dizer? Que essa altura y está diminuindo a uma taxa de 0,15 metros por segundo. Então, esse sinal negativo significa que essa altura está diminuindo, beleza? Então, veja que eu demorei um pouquinho mais nessa primeira questão para a gente ver todos os detalhes da questão, certo? E aí, o que é que vocês têm que verificar? É só seguir os passos. Primeiro passo, monta a expressão que relaciona as variáveis. Segundo passo, ter os dados, né? Todas as informações que você tem e precisa ter. E terceiro e último passo, deriva a expressão que relaciona as variáveis usando a regra da cadeia. Depois substitui os valores, corre para o abraço e a gente finaliza a questão, beleza? E aí nessa aula a gente vai resolver mais questões, tá bom? A gente vai resolver umas 3 ou 4 questões. Então vamos aqui para a próxima questão que eu já preparei aqui para vocês, tá bom? Que é a seguinte, vamos lá, pronto, outra questão também que é uma questão importante, né, que muitos livros, aliás, as questões que eu trouxe para vocês hoje são questões bem clássicas de taxa de variação que aparecem em praticamente todos os livros de cálculo. Então vamos lá, vamos seguir os passos aqui, ó. Em um tanque tem a forma de um cone invertido com 16 metros de altura. Já coloquei aqui a figura, para facilitar. A figura aqui ilustra a situação, ajuda demais. Então, temos um cone invertido
16 metros de altura, e uma base com 4 metros de raio. Então tá aqui, ó, a altura do cone e o raio do cone, beleza? Tá dizendo que a água flui no tanque, ou seja, eu tenho um tanque inicialmente vazio e eu estou colocando água dentro desse tanque. E que taxa é? Ó? A taxa de 2 metros cúbicos por minuto. O que é que isso aqui significa? Isso aqui, pessoal, é uma taxa de variação instantânea. A taxa de variação 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos representa o quê? Volume por minuto. Então, posso dizer aqui que a taxa de variação de volume em relação ao tempo é 2 metros cúbicos a cada minuto. Ou seja, cada minuto que passa, esse volume aumenta 2 metros cúbicos. Beleza? Aí a pergunta, ó, com que velocidade o nível da água estará se elevando? Ou seja, a água começou aqui e com o passar do tempo a água foi aumentando. Certo? Então, em um certo momento ela estava com a altura o quê? H. Então, qual é o nível da água? Interrogação. Aliás, qual é a velocidade, né, com que esse nível da água está se elevando? Ou seja, na realidade ele quer a taxa de variação da altura em relação ao tempo. Então, qual é a taxa de variação? Qual é a velocidade com que a altura aumenta em relação ao tempo? Quando sua profundidade for de 5 metros. Então, a profundidade de 5 metros, que é justamente essa altura. A altura, 5 metros. Beleza? Show de bola. Então, já tirei praticamente todas as informações aqui, ó. Pessoal, vamos encontrar agora a relação entre as variáveis. Na realidade, quem é que está variando aqui? Quando a água está subindo, a água vai subindo, ó, vai aumentando o nível. Quem é que está variando aqui? A variação, na realidade, se dá pela altura e pelo raio da base, né? Do cone formado pela água, certo? Então, é basicamente isso. Se tratando de um cone, eu posso calcular o volume. Qual é o volume do cone? O volume do cone já é uma fórmula que você tem que saber, que é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Essa é a fórmula do volume do cone. Por que eu coloquei o volume? Porque eu tenho essa informação aqui, a taxa do volume em relação ao tempo. Agora, a variação aqui se dá através da altura e o raio, né? Então, como é que eu relaciono a altura e o raio? Aí aqui a gente tem que usar um pouquinho dos conhecimentos de geometria plana. Isso aqui é um triângulo, olha só. A altura todinha aqui é um triângulo. Veja que é um triângulo retângulo, ó, percebe? Ó? Isso aqui é um triângulo retângulo. E eu tenho aqui, eu posso montar muito bem dois triângulos retângulos semelhantes, tá bom? E aí eu tenho que usar a proporcionalidade aqui, ó. O raio do maior, que é 4, está para o raio do menor, que é R, assim como a altura do cone maior, que é 16, está para a altura do cone menor, que é H. E aí, através dessa proporção, eu encontro uma relação entre H e R, que vai ser importantíssimo para a resolução da questão. Vamos lá, ó. Posso simplificar esse com esse, simplificar aqui por 4, por exemplo. Eu simplificando por 4, o que é que vai sobrar aqui? Vai sobrar 1 sobre R igual a 4 sobre H. E eu posso muito bem, sem perca de generalidade, inverter os dois membros. Ou seja, eu vou inverter esse primeiro membro, vai ficar R sobre 1. Inverto o segundo membro, que vai ficar H sobre 4. Daí eu encontro uma relação entre R e o H. Isso vai ser importante, por quê? Porque aqui eu vou substituir, ó, volume vai ser igual a 1/3 de π vezes o raio. O raio, no caso, no lugar do R, eu vou colocar H sobre 4, que está ao quadrado, vezes H. Consequentemente, o volume vai ser 1/3 de π vezes H ao quadrado sobre 4 vezes H. Resolvi essa potência. Aliás, o 4 ao quadrado é 16, né? Deixa eu fazer essa correção aqui.
Beleza? Dessa forma, vamos ter que o volume é igual a... Multiplicando aqui o numerador, vai ficar π vezes h terceira sobre 3 vezes 16. 3 vezes 16 vai dar 48. Pronto. Veja que já deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu consegui encontrar uma relação entre as variáveis. Pronto, já efetuei os 2 primeiros passos. Encontrei a variação, aliás, encontrei a relação entre as variáveis e tirei os dados, todos os dados que eu preciso. E aí, é só derivar a expressão que eu encontrei, utilizando a regra da cadeia. Lembra que o volume é uma função do tempo e a altura também é uma função do tempo. Então, tem que usar a regra da cadeia. No caso, a derivada aqui do volume em relação ao tempo é dv dt. Tá certo? Show de bola. E agora eu vou derivar o h. Lembra que o h é uma função em relação a t. Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Vou repetir a constante, que é π, sobre 48, e vou derivar o h utilizando a regra da cadeia. Deriva a potência, no caso vai dar 3h², e tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de dentro aqui seria o h, porque aqui na realidade é h de t elevado à terceira. Certo? Utilizando a regra da cadeia vai ficar 3h², só que eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função de dentro. Então, a derivada de h em relação ao tempo, que é justamente o que eu quero encontrar. Então, percebe que quando eu faço, eu sigo os passos direitinho, quando eu derivar usando a regra da cadeia, eu vou ter todas as informações que eu preciso. Certo? Vamos substituir agora. A derivada aqui em relação ao tempo deu 2, ó. Show de bola. Que vai ser igual, ó. Esse 3 e esse 48 pode ser simplificado. Posso simplificar por 3. 3 dividido por 3, né? Vai dar 1. 1 vezes π dá π, que multiplica dh dt, sobre 48 dividido por 3, quanto é que vai dar? Opa, não posso esquecer do h² aqui, né? Não posso esquecer do h², vezes dh dt. 48 dividido por 3 vai dar 16, não é isso? Show. E aí, eu posso já substituir o valor desse h aqui, ó, que eu coloquei, o h². No lugar desse h, o h vale quanto? O h vale 5. Então, no lugar desse h², eu vou colocar 5ao². Beleza? O que é que vai acontecer agora? Matou a questão. Matou a questão, porque esse 16 vai passar multiplicando. Vai dar 32 sobre 5ao² dá 25. Então, esse 25 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 25π. Então, a resposta para esta questão vai dar exatamente 32 sobre 25π, que vale aproximadamente 0,4. Isso aqui é a taxa de variação da altura em relação ao tempo. Pelas unidades de medidas apresentadas, metros cúbicos em minutos, qual é a taxa de variação dessa altura? É 0,4 metros a cada minuto. O que é que significa? Que a altura está aumentando a uma taxa de 0,4 metros a cada minuto. Beleza? Show de bola. Então, resolvida mais uma questão bem bacana, tranquilo de se resolver. Pessoal, tá gostando desse vídeo? Deixa comentário, dá um like no vídeo, que dá uma moralzinha aqui ao professor e ajuda bastante ao nosso trabalho. E a aula não acabou. Vamos lá resolver mais questões, que o objetivo aqui é resolver várias questões para você ter um embasamento melhor, ter um leque de informações maior para resolver questões. Beleza, olha só, uma aplicação muito interessante de verdade, que é uma questão de taxa de variação que relaciona agora 3 grandezas. Então, vamos lá. Independentemente da questão, é só você seguir os passos que a gente vem falando durante a aula, não tem segredo. Então, vamos lá. 2 carros estão se encaminhando em direção a um cruzamento. Um seguindo na direção leste. Olha só, esse aqui está seguindo na direção leste. Com a velocidade de 90 km por hora. Certo? 90 km por hora é a velocidade.
do carro que está seguindo em direção leste. E aqui eu já vou tirar os dados. Ó. Olha só. O que é que significa essa velocidade? Esse cara aqui, a distância dele eu já estou chamando de x, certo? Então, aqui é o ponto P, que está representando o ponto de origem. Então, essa velocidade significa que é a taxa de variação da distância x em relação ao tempo. Em relação a o ponto de cruzamento, o x está aumentando ou está diminuindo? O x está vindo nessa direção. Então, obviamente, o x aqui está diminuindo. Diminuindo a que taxa? É uma taxa de 90 km a cada hora. Então, por isso que eu estou colocando a taxa de variação aqui negativa. Tá bom? Continuando. O outro está seguindo na direção sul, ou seja, está seguindo aqui na direção sul. Ó. A uma taxa de 60 km por hora. Esse na direção sul eu coloquei uma distância y. Então, o que é que isso aqui significa? Que a taxa de variação do y em relação ao tempo também está diminuindo a uma taxa de 60 km por hora. Por que está diminuindo? Porque o y está diminuindo em relação ao ponto P, que é o ponto de cruzamento. Porque como um está indo para a direita, aliás, na direção leste, e outro está vindo na direção sul, vai chegar um momento que eles vão se encontrar nesse ponto P. Então, tanto um como o outro está diminuindo sua distância em relação ao ponto P. Por isso que as taxas aqui que eu estou colocando negativa. Aí vem a pergunta, qual a taxa segundo a qual eles se aproximam um do outro no instante em que o primeiro carro está a 0,2 do cruzamento. Então, esse carro está a 0,2 km do cruzamento e o segundo está a 0,15 do cruzamento. Então, o segundo está a 0,15 km do cruzamento. Deixa eu melhorar aqui essa. A distância aqui y é de 0,15 km do cruzamento. Então, ele quer saber nesse momento aqui qual é a taxa de variação da distância entre os carros. A distância inicial é dz. Então, ele quer saber a taxa de variação de z em relação ao tempo. Beleza? Como assim, professor? Porque com o passar do tempo, isso aqui está se caminhando a leste, isso aqui ao sul, e a distância entre eles vão diminuindo. Vai ter um momento que eles vão estar essa distância aqui um do outro, vai ter outro momento que está aqui essa distância um do outro, e com o passar do tempo a distância entre eles vai diminuindo, ó. Percebe? Ó? Vai diminuindo, até se encontrar nesse ponto P. Então, a ideia é justamente essa. Que taxa está acontecendo esta diminuição da distância entre eles? Se está diminuindo a distância, quando eu encontrar o resultado, obviamente vai ser encontrado um resultado negativo. Beleza? Aqui eu tirei os dados. Tirei todos os dados que eu preciso. O que é que eu preciso agora? Montar a relação entre as variáveis. Aqui, mais uma vez, é um triângulo retângulo, que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para relacionar essas grandezas. Ou seja, z quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x quadrado mais y quadrado. Relacionou as grandezas, aí o terceiro passo é derivar as variáveis em relação ao tempo, ou seja, a regra da cadeia. Lembra que z está em função do tempo, o x está em função do tempo e o y está em função do tempo, certo? Então, tenho que utilizando a regra da cadeia. Para derivar esse carinha aqui, vai ser 2z vezes a derivada de z em relação ao tempo. Regra da cadeia. Derivar o x, 2x vezes dx sobre dt. E derivar y quadrado vai dar 2y dy dt. Utilizei a regra da cadeia para encontrar essas derivadas. Aqui, para facilitar, muito fácil. Simplifica por 2. Já cancela os 2 aqui, ó. Substitui os valores e corre para o abraço. Resolveu a questão. Z vale quanto? Pessoal, z vale quanto? O valor de z é quando x for 0,2 e y for 0,15. Para encontrar z, basta utilizar o teorema de Pitágoras com esses valores. Ou seja, vai ser z quadrado igual a 0,2 ao quadrado, certo? Mais 0,15 ao quadrado. É só resolver isso aqui tranquilamente. 0,2 ao quadrado dá 0,04
0,15 ao quadrado vai dar 0,0225. Essa soma aí vai dar 0,0625. Isso. Como está a potência, passa uma raiz. Raiz quadrada desse número aí vai dar 0,25. Certo? Quilômetros. Então, quando o x for 0,2 e y for 0,15, o z vai ser 0,25, de acordo com o teorema de Pitágoras. Ok? Pronto. Eu vou apagar aqui só para a gente ter mais espaço para resolver a questão. Você já viu como é que encontra z aí, né? Então, esse z eu acabei de encontrar. Vou até colocar aqui, ó. Z vai ser o 0,25 nesse momento. Então, no lugar desse z, 0,25. dz/dt é justamente a taxa de variação que eu quero encontrar, que vai ser igual a esse x que foi dado na questão, que é 0,2. Esse carinha aqui, ó. Derivada de x em relação ao tempo, ó, é menos 90. Mais o valor de y que foi dado na questão, que é 0,15 também. Esse carinha aqui. Derivada de y em relação ao tempo foi dado na questão, que é menos 60. E aí não tem segredo, vamos fazer conta. Quando você resolver isso aqui, ó, isso aqui vai dar menos 18, não é isso? Aqui multiplicando vai dar menos 9. Essa soma aí, menos 18 com menos 9, vai dar menos, acho que 27, não é isso? 27. O 0,25 que está multiplicando passa dividindo. E aí, quando eu efetuar essa divisão, vai dar menos 108 km por hora. Ou seja, a cada hora, a distância entre esses dois carros diminui, por conta do sinal negativo, diminui 108 km. A cada hora, a distância entre esses carros diminui 108 km. Beleza? Show de bola. Mais uma questão resolvida. E para finalizar a aula, vamos resolver mais uma questão, a questão número 4, questão que eu particularmente acho bem bacana. Bem bacana mesmo, que vai envolver alguns conceitos vistos anteriormente. Tá bom? Vamos lá. Um avião voa a 152,4 metros por segundo paralelamente ao solo, a uma altitude de 1.220 metros no sentido oeste. Está aqui a representação. Ó. Esse avião está nessa velocidade, certo? E uma altitude, ou seja, uma altura de 1.220 metros no sentido oeste. Tomando como referência um holofote fixado no solo que focaliza e que se encontra à esquerda da projeção vertical do avião em relação ao solo. Então, esse carinha aqui representa o holofote. Beleza? Sabendo-se que a luz do holofote deverá permanecer iluminando o avião, ou seja, na medida que o avião está vindo na direção oeste, a luz também vem acompanhando o avião. Vem acompanhando o avião. Ou seja, esse ângulo aqui tem que variar no sentido anti-horário, ou seja, na medida que o avião está se deslocando ao oeste, o ângulo entre o holofote, né, e a horizontal está aumentando no sentido anti-horário, tá bom? Essa vai ser a ideia. Beleza. Aí vem a pergunta, ó. Sabendo que a luz deverá permanecer iluminando o avião, qual deverá ser a velocidade angular do holofote no instante em que a distância horizontal entre ele e a projeção vertical do avião seja de 610 metros? Ou seja, ele está procurando essa velocidade aqui. Ó, na medida que o avião está indo para o leste, como eu falei para vocês, as luzes, a luz tem que acompanhar. Então, vai haver uma variação nesse ângulo θ aqui. Ele quer saber justamente isso, né? Qual é a velocidade angular, ou seja, qual é a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. O objetivo da pergunta é essa. Só que em que momento? No momento que a distância horizontal entre o holofote e a projeção vertical do avião seja 610 metros, tá bom? Então ele quer nesse momento aqui, ó, que seja 610 metros, nesse momento aqui.
Beleza? Outros dados que eu tenho aqui é a velocidade do avião. Então, o avião se desloca de forma horizontal, né? Ou seja, o deslocamento do avião vai ser dx dt, né? Que é essa distância x em relação ao holofote está diminuindo. Então vai ser menos 152,4 metros por segundo. Vamos projetar que o avião esteja aqui, ó. Então o avião, com o passar do tempo, vai se aproximando do holofote em forma horizontal. Por isso que eu coloquei ali a taxa de variação negativa, tá bom? Acredito que todas as informações que eu preciso para resolver a questão. Basta agora encontrar uma relação, né? Entre as variáveis aí relacionadas. Então eu tenho que relacionar o que eu tenho. Ou seja, eu tenho que relacionar o θ aqui, né? Tenho que relacionar o θ e tenho que relacionar esse x aqui. São as variáveis em questão. Para isso, pessoal, basta utilizar... Vou colocar aqui a tangente do ângulo θ. Porque a tangente é o cateto oposto que eu tenho, cateto oposto ao ângulo, que é 1.200, sobre o cateto adjacente, que é quem? Que é x. Essa daqui é a expressão geral. Professor, mas o x não é 610? O x é 610 no momento que ele está querendo a taxa de variação do ângulo, tá? Mas a variável aqui é x. O x está variando, tá? Está diminuindo em relação ao ângulo. E o ângulo também está variando, está aumentando com o passar do tempo, tá bom? Pronto. Tenho aí a relação. E aí o que é que eu vou fazer? Basta agora, através da regra da cadeia, derivar essas funções. Na derivada aqui, derivada da tangente, secante ao quadrado de θ. Derivei a função de fora, eu vou derivar a função de dentro agora, que no caso é θ. Porque θ está em função do tempo, assim como o x está em função do tempo. Então, são funções compostas que eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, a derivada do θ em relação ao tempo, eu escrevo dθ dt, que vai ser igual a 1.000. Aliás, como é que eu encontro essa derivada aqui? Eu tenho que derivar isso, né? 1.200. Deixa eu escrever aqui, só para a gente ver como é que vai ficar essa derivada. Ó, a derivada disso aqui, ó. Certo? Porque 1.220 sobre x é a mesma coisa que 1.220 vezes x elevado a menos 1. Quando eu efetuar a derivada dessa função em relação ao tempo, o que é que eu vou encontrar? Repete a constante, certo? Repete a constante. Derivada de x elevado a menos 1 usa a regra da cadeia, ou seja, deriva o expoente, no caso 1 menos 1 passa multiplicando e subtrai 1 no expoente, fica assim, certo? Vezes a derivada de x em relação ao tempo, t. Regra da cadeia. Derivei o x em relação ao tempo usando a regra da cadeia. Então aqui vai ficar, na realidade, quando eu organizar isso, 1.220 sobre menos x ao quadrado. Expoente negativo, quando eu inverter, fica o expoente positivo. E esse aqui não é um menos não, o menos ficou lá em cima. Beleza? Vezes dx dt. Então a derivada disso aqui eu já estou colocando. Vai ser menos 1.220 sobre x quadrado vezes dx dt. Beleza? Eu vou apagar aqui. E agora você é só substituir as informações e correr para o abraço. Você tem praticamente todas as informações. Porém, todavia, está faltando você calcular quem é secante ao quadrado. Meu Deus do céu, professor, como é que eu encontro secante ao quadrado? Temos que lembrar as relações trigonométricas. Secante quadrado é igual a 1 mais tangente quadrado. É uma relação trigonométrica que você tem que ter na cabecinha aí, tá bom? Para encontrar a tangente do ângulo é muito fácil, porque tangente não é o cateto oposto, que é 1.220 sobre o cateto adjacente.
no ponto dado, o ponto aquele que ele está querendo é o x seja 610. Então a tangente aqui vai ser 2. Ora, se a tangente é 2, secante ao quadrado vai ser 1 mais o 2 ao quadrado, que é igual a 5. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então, encontrei aqui, através das relações trigonométricas, que secante ao quadrado dá 5. Vezes dθ dt, que é o que eu quero encontrar, igual a 1.000 menos 1.220, vezes dx dt foi dado esse valor aqui, ó, menos 1.000, aliás, 152,4, não é isso? Sobre o x ao quadrado. Olha só, o x não é 610, então vai ficar 610 ao quadrado, beleza? Detalhe importante, pessoal, esse 5 que está multiplicando, eu posso muito bem passar dividindo para cá, né? Então, o que é que eu vou fazer? Esse 5 aqui, ó, eu já vou trazer para cá para fazer uma conta só. Posso muito bem fazer isso, beleza? O 5 estava aqui, passei multiplicando aqui, cruzando, tá bom? Agora sim a gente vai finalizar a questão. dθ dt igual a... Quando eu multiplicar tudo aqui em cima, ó, esse número com esse número, menos com menos vai dar mais. E essa multiplicação aqui, eu já fiz as contas aqui que eu não sou besta, né? Dá 185.928. Sobre, também já fiz 610 ao quadrado vezes 5 dá 1.860.500. Quando você efetuar essa divisão, você encontra aproximadamente 0,1. 0,1 que? O ângulo varia em radianos, então vai ser radianos por segundo. Então essa é a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Veja que é uma taxa de variação positiva, porque o ângulo justamente está aumentando com o passar do tempo, beleza? E é isso, pessoal. Show de bola. Bem, espero ter contribuído aí com vocês. Deixem nos comentários aí se gostou da aula, se ficou alguma dúvida, se as questões estão fáceis, estão difíceis, beleza? Eu espero de todo o coração que eu tenha contribuído um pouquinho aí com o conhecimento de vocês e espero vocês numa próxima. Tamo junto e até lá. Valeu!